Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero convidar você agora para a gente meditar no texto e analisá-lo, a importância, desse texto para nós hoje, nós crentes em Jesus, hoje, diante de tantas coisas que estão acontecendo hoje nas igrejas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo leva uma orientação, uma instrução para os irmãos na Galácia. Ele orienta os irmãos, instrui os irmãos, mostrando aos irmãos uma grande orientação diante de um fato que estava acontecendo ali. Paulo diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 8: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. E no versículo 9 ele diz assim: se alguém vos ensinar outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Meus irmãos, eu vejo uma importância muito grande da gente parar, e analisar esse texto. Paulo está falando isso dentro de um contexto, de uma situação que estava acontecendo ali nos irmãos na Galácia, nos irmãos que estavam sendo instruídos a cair da graça, porque estavam adicionando outro meio, além de Jesus, para as pessoas alcançar a salvação. E a gente sabe que os gálatas estavam ali sendo induzidos a guardar os cerimoniais, os rituais da lei, para que pudessem ser salvos. E Paulo, vendo isso, que os irmãos estavam caindo da graça, chama os irmãos à atenção. Diz: irmãos, eu não ensinei isso a vocês. Nós não ensinamos isso a vocês. Pode ser um do nosso meio que venha, ou um anjo do céu, trazendo ensinos que não foram aqueles que nós trouxemos para vocês no princípio. Não aceitem, porque isso faz vocês cair da graça. Nós mesmos, ou seja, pode vir amanhã ou depois Paulo, Pedro, pode vir João, pode vir Tiago, pode vir Mateus, qualquer dos apóstolos, ensinando outro evangelho, além daquele que já foi ensinado, não recebam. Trazendo uma novidade, trazendo uma inovação, não recebam. Porque isso é anátema, faz vocês cair da graça. Pode vir um anjo do céu, ou seja, alguém teve uma revelação, alguém teve uma inspiração, alguém foi instruído por Deus a levar outro ensino que não seja esse que os apóstolos ensinaram, não recebam, porque é anátema. E aí, meus irmãos, a gente vê a gravidade da responsabilidade que nós temos de guardar a nossa comunhão, a nossa fé, a instrução da nossa vida dentro dos princípios do evangelho. Qual evangelho você está sendo ensinado, instruído? E se a gente fizer uma análise e pegar essa orientação de Paulo e colocar ela para hoje, a gente analisar o que está acontecendo hoje, nós vamos ver que está muito diferente do evangelho que Paulo ensinou, do evangelho que os apóstolos ensinaram, do evangelho original de Cristo. As pessoas hoje também estão adicionando outras coisas para as pessoas alcançar isso, aquilo ou aquilo outro além de Jesus. Hoje em dia a gente vê os evangelhos com campanhas para alcançarem bênção. Hoje em dia a gente vê as pessoas orientando buscar a Deus, subir monte, alcançando bênção através de votos, de ofertas, através de dar isso ou aquilo outro no lado financeiro. As pessoas ensinando o evangelho que hoje você tem que dar um dote, tem que fazer uma oferta, tem que fazer uma oferenda para alcançar isso. Hoje a gente vê o evangelho ensinando as pessoas a receber chave, rosa ungida, sal grosso, aí para campanha disso, campanha daquilo. Estão mudando os princípios do evangelho de Cristo. Esse evangelho não é o evangelho apostólico, esse evangelho é anátema. Paulo diz no versículo 9: se alguém vos ensinar outro evangelho, é anátema. E isso que muitas igrejas estão ensinando hoje como evangelho, é um outro evangelho. Isso é anátema. Esses rituais dentro das igrejas, esse movimento de poder, caindo fogo do céu, é não sei o que, é milagres, é bênção, é tanto poder hoje. Isso não é o evangelho apostólico. Esses homens hoje dizendo que Deus está dando revelação a ele, que Deus vai fazer isso, que Deus disse isso para fazer aquilo, vai dar aquilo. Isso tudo é um outro evangelho. Paulo adverte os irmãos em Gálatas, os crentes na Galácia, os Gálatas, a vigiarem para não ser conduzido por outro meio, em forma de alcançar alguma coisa.
estavam adicionando, não é, instrumentos da lei para o homem alcançar a salvação. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo, para ser abençoado, para ser próspero, para ser liberto, para alcançar a bênção. É Jesus, é a fé nele. Não é através de campanha, subir monte, dar voto, fazer caridade, dar dízimo, dar oferta, dar dote. Não! Então cuidado, meus irmãos, vigia nessa orientação que o apóstolo Paulo está dando. É a palavra de Deus, irmãos. Medita na palavra, é muito sério isso. Analisa a tua vida na palavra, coloca a tua vida no prumo, na régua da palavra, que tu serás bem-aventurado. Observe esse evangelho que tu estás servindo, seguindo. Não importa se o pastor mandou, se o anjo trouxe uma revelação. O importante é que tu tem que guardar o que ensina a palavra. Examina as escrituras, vê se tudo que está de acordo com o que tu está sendo instruído está dentro das escrituras. Analisa se tu estás guardando o evangelho original de Cristo, o evangelho apostólico. Isso que tu estás vivendo, essa orientação que tu estás seguindo, não é a orientação do evangelho de Cristo, não. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, fica firme, atento, vigia, ser prudente. É muito sério. Se alguém vos ensinar outro evangelho, além do qual já vos ensinei, seja anátema. O evangelho que Paulo ensinou, o evangelho apostólico, é o evangelho que a igreja hoje tem que viver. Esse evangelho moderno, esse evangelho místico, esse evangelho de poder, de milagre, de maravilha, esse misticismo que está acontecendo hoje na igreja, esse evangelho de objetos, de campanha, esse não é o evangelho apostólico, esse não é o evangelho de Cristo. Isso é um outro evangelho. Não importa quem está pregando, não importa se foi o profeta, o apóstolo, o pastor, o doutor, o mestre, o anjo, não importa quem está te orientando. Analise o verdadeiro evangelho apostólico nas escrituras sagradas, nas cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos, que Jesus ensinou, e veja se o que você está vivendo com o nome de evangelho está dentro dos ensinos de Cristo, dos apóstolos. Se não tiver, você está vivendo o evangelho anátema. Isso é um outro evangelho, não de Cristo. Portanto, eu deixo essa instrução, porque eu sei que isso é muito importante, levar essa orientação para você. Eu, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho, denunciando o erro e os falsos ensinadores e os falsos profetas, para que você seja abençoado com a palavra de Deus, que é a verdade que liberta e que nos faz estar firme de pé para o grande dia da ressurreição e do arrebatamento, para estar na vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Medita nesse texto, reflita nessa instrução, nessa orientação que a palavra de Deus nos dá, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.